Você acha que está apenas relaxando antes de dormir, mas na verdade está detonando o seu coração. A cena é comum: a luz do quarto apagada, o celular na mão, vídeos passando sem parar, petiscos no criado mudo. Parece inofensivo, só que esse ritual aparentemente tranquilo está provocando um verdadeiro colapso silencioso no seu corpo, especialmente se você já passou dos 40. O que você faz nas últimas 2 horas do dia determina como seu coração vai trabalhar durante a noite e como seu corpo vai acordar no dia seguinte. E se você está se sentindo cada vez mais cansado, com a mente turva, pressão alta e falta de energia, talvez esteja cometendo o mesmo erro que milhões de pessoas cometem todos os dias, sem nem perceber. E agora, antes de continuar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal Vida Longa ao Coração, compartilhe com alguém que você ama e escreve aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Essa troca é importante e você pode ajudar alguém com um simples clique. A rotina invisível que destrói seu sono e seu coração. Você terminou o jantar. Já são quase 9 da noite. O corpo começa a pedir descanso, mas a mente está inquieta. Você caminha para o quarto com o celular na mão. Talvez pense em dar só uma olhadinha nas redes sociais. Talvez abra o aplicativo de vídeos curtos e deixe rolar. Talvez resolva maratonar aquela série. E para acompanhar, decide levar um pacotinho de biscoito ou uma bebida para beliscar. Tudo isso em cima da cama, já deitado. A luz está baixa, o ambiente parece tranquilo, mas dentro do seu corpo, algo bem diferente está acontecendo. Seu cérebro está em estado de alerta. A luz azul emitida pela tela do celular bloqueia a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. É como se o corpo ainda estivesse no meio da tarde. O cérebro acredita que ainda não é hora de desligar. E enquanto você assiste, interage, se emociona, ri ou até se estressa com o conteúdo, o seu sistema nervoso continua ativo. O coração não desacelera, ele bombeia com mais força, se mantém em prontidão. A frequência cardíaca não cai, a pressão não diminui. Esse estado de excitação mental, mesmo que pareça relaxado, sabota completamente o seu sono profundo. Você até pode dormir, mas o cérebro continua em modo superficial, acordando várias vezes sem que você perceba. É o tipo de sono que não recupera, não regenera. E o pior, é o tipo de sono que sobrecarrega o coração. Agora imagine esse mesmo cenário acontecendo dia após dia, mês após mês. O organismo entra em um padrão de exaustão crônica. O coração, que deveria ter horas de descanso absoluto todas as noites, passa a trabalhar num estado de tensão permanente. E isso, com o tempo, vai cobrando um preço alto. Ao mesmo tempo, há o outro vilão silencioso, a comida fora de hora. Quando você come tarde da noite, especialmente alimentos industrializados, gordurosos ou com açúcar, seu sistema digestivo é forçado a funcionar em um momento em que deveria estar desligado. Em vez de direcionar energia para a reparação celular e limpeza do organismo, o corpo desvia o sangue para o estômago. A digestão pesada atrapalha o sono, provoca refluxo, gases e até apneia noturna. E o coração, mais uma vez, é sobrecarregado. O que parecia ser apenas um momento de conforto vira um ciclo vicioso: sono ruim, cansaço no dia seguinte, mais celular e comida à noite para relaxar, sono ainda pior. O resultado? Pressão arterial desregulada, hormônios desbalanceados, aumento da gordura abdominal, picos de glicemia, alterações na frequência cardíaca e, em muitos casos, o início de arritmias silenciosas. E tudo começou com um hábito que parecia inocente: usar o celular na cama. O grande perigo é que, por trás do cansaço, do mau humor e da insônia, o coração vai acumulando danos invisíveis. A maioria das pessoas só percebe isso quando já está sofrendo as consequências, como um diagnóstico de hipertensão, uma arritmia inesperada ou até um infarto. Agora respire fundo. Se você se identificou com esse cenário, não se culpe. A imensa maioria das pessoas vive assim, sem saber o mal que está fazendo a si mesma. A boa notícia é que isso pode mudar. Pequenas atitudes, quando feitas com consciência, têm um impacto poderoso. E nos próximos capítulos, você vai entender como transformar suas noites em momentos de cura e proteção para o seu coração. A batalha oculta dentro do seu corpo, como o hábito noturno ativa o modo de destruição silenciosa, o corpo humano é uma máquina impressionante. Cada célula, cada órgão, cada batida do coração está alinhada com o ritmo da natureza, o nascer e o pôr do sol, o ciclo da luz e da escuridão.
Mas quando você quebra esse ciclo todos os dias, como quem repete um mesmo erro achando que não vai ter consequência, o que era natural se transforma em desordem. E o coração, esse guerreiro silencioso que trabalha sem descanso, começa a dar sinais de que não aguenta mais lutar sozinho. Imagine a seguinte cena: você deita, a casa está em silêncio, mas a luz do celular explode bem no seu rosto. A retina capta aquela luminosidade intensa e o cérebro interpreta: ainda é dia. O hipotálamo, que controla os ritmos do corpo, recebe o sinal de que não é hora de dormir. A produção de melatonina, o hormônio do sono, é cortada quase instantaneamente. E mais do que isso, a liberação de cortisol, o hormônio do estresse, começa a subir lentamente, como se o corpo estivesse se preparando para enfrentar algo. Um inimigo invisível, talvez. Um leão à espreita. Um perigo inexistente, mas que o cérebro interpreta como real. Enquanto isso, o coração começa a bater ligeiramente mais rápido. Pequenas descargas de adrenalina, sem motivo aparente, são liberadas. O sistema nervoso simpático, responsável por colocar o corpo em alerta, permanece ativo, como se você ainda estivesse no trânsito, num dia tenso de trabalho. E tudo isso porque você está rolando a tela de um celular, porque você está descansando. O descanso virou tensão, o sono virou agitação interna, e o coração, sem que você perceba, trabalha em dobro numa hora em que deveria descansar como um rei. A ciência já mostrou que pessoas que usam o celular até tarde têm não apenas maior dificuldade para adormecer, como também um sono fragmentado, superficial e mais curto. Isso significa menos tempo de sono profundo, que é justamente a fase em que o coração desacelera, a pressão arterial cai e os processos de reparo e limpeza celular são ativados. É nesse estágio que as células cardíacas se regeneram. É quando o coração finalmente tira férias, mesmo que por poucas horas. Mas se o sono profundo é roubado todas as noites, o corpo nunca entra em modo de recuperação, e os danos vão se acumulando. A pressão arterial, que deveria cair durante a noite, permanece alta. Isso é chamado de não dipping, quando a pressão não abaixa durante o sono como deveria. Pessoas com esse padrão têm risco significativamente maior de desenvolver hipertensão crônica, insuficiência cardíaca e eventos cardiovasculares súbitos, como infartos e AVCs. Agora, acrescente mais um elemento a essa equação: o alimento noturno. Talvez você ache que não tem problema comer um docinho ou um lanchinho leve antes de dormir. Talvez você pense que é até necessário para acalmar ou relaxar. Mas o que acontece de verdade é o seguinte: ao ingerir alimentos tarde da noite, especialmente carboidratos refinados, doces ou alimentos industrializados, você provoca um pico de glicose no sangue em um momento em que o corpo deveria estar reduzindo sua atividade metabólica. O pâncreas, então, é forçado a produzir mais insulina. O fígado precisa trabalhar para metabolizar a glicose. E o coração, bom, ele precisa bombear mais sangue para o sistema digestivo, em vez de descansar. Além disso, a digestão noturna aumenta o risco de refluxo gastroesofágico, especialmente se você deita logo após comer. E o refluxo não é apenas um desconforto. Ele pode provocar microdespertares durante o sono, mesmo que você não perceba. Seu sono é interrompido, sua frequência cardíaca sobe, a oxigenação do cérebro cai. E tudo isso, de novo, vira um círculo vicioso. Com o tempo, esse ciclo se transforma em um quadro clínico grave. Má qualidade do sono, plus alimentação errada, plus estresse contínuo, inflamação sistêmica. E a inflamação crônica é o pano de fundo de todas as doenças cardiovasculares. Você pode não sentir dor, pode não perceber o que está acontecendo, mas seu corpo sente. Seu coração, principalmente, sente aquele aperto no peito que vai e volta, a fadiga ao subir uma escada, a dor de cabeça matinal, o desânimo inexplicável, a dificuldade de concentração. Todos esses são pequenos gritos de socorro, sinais de que algo não está bem. E enquanto você ignora esses sinais, segue vivendo, achando que basta tomar um café forte no dia seguinte, que tudo se resolve. Mas o corpo não funciona assim. Ele cobra, ele registra, ele guarda no silêncio das artérias tudo aquilo que você negligencia. Mas e se por um momento você decidisse quebrar esse ciclo? E se, ao invés de entrar no quarto com o celular na mão, você apagasse todas as luzes e simplesmente deixasse o corpo relaxar? E se criasse um ritual de autocuidado noturno, como tomar um banho morno, ouvir uma música suave, tomar um chá sem cafeína, escrever 3 coisas pelas quais é grato, apagar as luzes e simplesmente se permitir desligar?
Talvez nas primeiras noites pareça difícil. O cérebro está condicionado. O vício digital é real, mas com o tempo você vai perceber algo extraordinário acontecendo. Vai adormecer mais rápido, acordar com mais disposição, vai sentir o coração mais leve, vai notar que aquela dorzinha sumiu, que a mente está mais clara, que o dia começa com mais energia. E isso, meu amigo, minha amiga, é qualidade de vida. É sobre isso, sobre devolver ao corpo o que ele sempre pediu: descanso verdadeiro. Porque o coração que descansa à noite é o coração que bate com força e saúde durante o dia. E se você chegou até aqui, talvez seja porque está pronto para fazer essa mudança. Continue comigo nos próximos capítulos, porque eu vou te mostrar como reprogramar sua rotina noturna, entender o impacto profundo do sono na saúde cardiovascular e, principalmente, como proteger o seu coração com atitudes simples, porém poderosas, que cabem no seu dia a dia. O sono como remédio. O que acontece com seu coração enquanto você dorme bem ou mal? Dormir bem é mais do que descansar, é mais do que recarregar a energia, é mais do que desligar o corpo. Dormir bem é uma das formas mais poderosas de preservar a vida. Enquanto você dorme profundamente, existe uma verdadeira operação de guerra acontecendo dentro de você, mas não contra você. Pelo contrário, é uma força silenciosa trabalhando a seu favor, todos os dias, se você deixar. O sono é um estado ativo, um momento em que o corpo trabalha para te curar. Durante o sono profundo, o coração desacelera. A pressão arterial cai de forma natural. As artérias relaxam. O sistema linfático do cérebro, chamado de sistema linfático, entra em ação para limpar toxinas acumuladas durante o dia. Os hormônios são regulados, o sistema imunológico é reforçado e as células cardíacas começam um processo de reparação. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa atingir as fases corretas do sono. E é aí que mora o problema da maioria das pessoas. O uso de telas à noite, a alimentação errada, o estresse não controlado e a falta de um ritual para dormir empurram o corpo para um estado de vigilância. Você até pode dormir, mas permanece em sono leve, e o sono leve, sozinho, não cura. Ele apenas mantém o básico, não regenera, não protege o coração. O sono profundo, que é essencial para o coração, só começa a acontecer cerca de 60 a 90 minutos depois que você adormece, se as condições forem ideais, e dura, em média, 20 a 40 minutos por ciclo. Durante essa fase, o sistema nervoso parasimpático assume o controle. A frequência cardíaca diminui drasticamente. A pressão arterial cai até 15%. Os músculos relaxam. O corpo entra num modo de manutenção e restauração. É como se fosse uma troca de óleo interna. Tudo é restaurado, inclusive o seu coração. E é por isso que as pessoas que dormem mal, com frequência, desenvolvem hipertensão. Não é porque elas estão tensas o tempo todo, é porque o coração nunca descansa de verdade. Ele trabalha o dia inteiro sob demanda e continua trabalhando durante a noite, sem pausa. Imagine você fazer isso no seu trabalho. Entrar às 8 da manhã, sair às 18 horas, e ao invés de ir para casa, descansar, continuar ligado, resolvendo coisa, lidando com pressão, sem parar um minuto sequer, dia após dia, semana após semana. É isso que acontece com o seu coração quando você não respeita seu sono. Agora pense comigo. Se o sono profundo reduz a pressão arterial de forma natural, melhora a função endotelial, ou seja, a capacidade das artérias de relaxar e se contrair, regula o colesterol, reduz os níveis de glicose no sangue e equilibra os hormônios do estresse. Por que então estamos tratando o sono como algo secundário? Como se dormir cedo fosse coisa de velho. Como se acordar cansado fosse normal. A verdade é que o sono deveria ser visto como um dos pilares do tratamento cardiovascular. Tão importante quanto controlar o colesterol, quanto fazer exercícios ou tomar medicamentos corretamente. Aliás, sem dormir bem, nenhum tratamento funciona como deveria. Estudos mostram que pacientes com apneia do sono, uma condição que interrompe o sono profundo várias vezes durante a noite, têm risco 2 a 4 vezes maior de infarto, AVC e insuficiência cardíaca. E muitos nem sabem que têm apneia. O único sinal visível é o ronco alto, mas por dentro, o coração está gritando. E aqui entra um ponto que pouca gente comenta. A insônia não é só dificuldade para dormir.
Muitas vezes, é o reflexo de um corpo em desequilíbrio, um corpo intoxicado por maus hábitos, por estímulos demais, por noites mal vividas. E o maior prejudicado, mais uma vez, é o seu coração. Dormir pouco altera os hormônios do apetite, aumenta a grelina, que estimula a fome, e diminui a leptina, que dá saciedade. Ou seja, quanto menos você dorme, mais vontade de comer besteira você sente. E aí começa outro ciclo vicioso: sono ruim, vontade de açúcar e gordura, ganho de peso, mais estresse, mais insônia. E nesse ciclo, seu coração é esmagado. Mas e se você soubesse que bastam pequenas mudanças na sua rotina para transformar o seu sono em um verdadeiro tratamento natural para o coração? Sim, é possível. Criar um ritual do sono não é coisa mística ou moda, é ciência. Está provado que evitar telas pelo menos 30 minutos antes de dormir ajuda a normalizar os níveis de melatonina. Reduzir a luminosidade da casa à noite, usar luzes amarelas ou vermelhas e evitar discussões ou estímulos fortes no final do dia também ajudam o cérebro a entender que é hora de desligar. E tem mais: alimentos leves e com triptofano, como banana, aveia, ovos, castanhas e chás calmantes, ajudam o corpo a produzir serotonina e melatonina, dois hormônios fundamentais para o relaxamento e o sono. Por outro lado, café, chocolate, refrigerantes com cafeína e comidas gordurosas bagunçam completamente o ciclo. E sabe o que mais? Criar o hábito de dormir e acordar sempre no mesmo horário ajuda o corpo a entrar em um ritmo de recuperação constante. O coração agradece. Dormir bem não é luxo, é necessidade biológica, é autocuidado real. E mais, é uma forma de prevenir infartos, AVCs, diabetes, obesidade e até doenças neurodegenerativas. A noite é o momento em que a natureza nos convida a descansar, a baixar as armas, a voltar para dentro, e quando você responde a esse convite com respeito, o corpo responde com saúde, o coração responde com gratidão. Nos próximos capítulos, eu vou te mostrar como organizar seu ambiente, como lidar com a ansiedade que te impede de dormir e como reprogramar seu corpo para voltar a dormir como um bebê. Mas antes de seguir, reflita: o que você tem feito com as suas noites? O que você tem entregado ao seu coração? Porque, acredite, o jeito que você dorme hoje é o que define como você vai viver, ou adoecer, amanhã. Reprogramando o corpo e a mente. O caminho de volta ao sono curador. A maioria das pessoas acha que dormir mal é um castigo sem solução. Dizem: eu sou assim mesmo, meu sono é leve desde criança, só consigo dormir com a TV ligada. Como se fosse parte da personalidade, um destino inevitável. Mas não é. Dormir mal é um hábito aprendido. E por isso mesmo pode ser reeducado, pode ser reprogramado. E quando você começa esse processo, a transformação na sua saúde é muito maior do que imagina. Tudo começa com um simples ato de decisão: querer mudar, querer cuidar do próprio sono como se cuida de um remédio precioso, querer dar ao corpo o que ele pede há tanto tempo: paz, silêncio, escuridão e descanso. Só que mudar o que foi construído durante anos exige mais do que força de vontade. Exige consciência, exige estratégia e exige, acima de tudo, paciência. Vamos imaginar que há anos você dorme mal. Vai para a cama tarde, deita com o celular na mão, come antes de dormir, ouve barulho até o último segundo, acorda várias vezes sem saber por quê. E o pior, já se acostumou com isso. Seu corpo, seu cérebro e seu coração entraram num padrão de funcionamento desorganizado. Eles não sabem mais o que é desligar de verdade. Então, o primeiro passo é descondicionar esse corpo cansado, e tudo começa ainda à luz do dia. O corpo humano foi desenhado para seguir o ciclo circadiano, ou seja, o ciclo de 24 horas, baseado na luz do sol. De manhã, ao se expor à luz natural, seu cérebro entende que é hora de estar alerta, de produzir energia, de ativar os hormônios do dia. Já no fim da tarde, quando a luz natural começa a diminuir, o corpo começa a se preparar para o descanso. O problema é que hoje vivemos como se o dia nunca acabasse. As luzes artificiais, os celulares, a TV, os estímulos digitais, tudo isso engana o corpo dizendo: ainda é dia. Fique acordado. Por isso, o primeiro grande passo para recuperar o sono curador é simples: respeite a luz. Ao acordar, abra a janela. Caminhe um pouco ao ar livre. Receba luz natural nos olhos e sem óculos escuros.
Isso regula seu relógio biológico e, à noite, reduza as luzes. Diminua a intensidade da casa. Troque lâmpadas brancas por amarelas. E, se possível, instale uma pequena luz noturna no banheiro e no corredor para evitar acender luz forte se precisar levantar. Depois disso, vem o segundo pilar, criar um ritual noturno fixo. Nosso corpo ama rotina. Ele responde muito bem quando sabe o que esperar. Por isso, escolha um horário para começar o desligamento. Pode ser às 21 horas, por exemplo. A partir desse momento, desligue a TV. Largue o celular. Evite qualquer estímulo que provoque ansiedade. Ao invés disso, prepare um chá morno, sem cafeína. Sente-se com calma. Respire fundo. Tome um banho quente. Ouça uma música tranquila. Leia algo leve. Escreva num caderno 3 coisas boas do seu dia. Não precisa mais do que isso, mas o segredo está em repetir, noite após noite, até que o corpo aprenda. A terceira mudança pode ser a mais desafiadora: dizer não ao celular na cama. É difícil, eu sei, é viciante. O celular é hoje o último objeto que tocamos antes de dormir, e o primeiro ao acordar, mas também é o maior sabotador da sua saúde noturna, não só pela luz azul, que já explicamos, mas pela quantidade de informações e emoções que ele despeja na sua mente. Cada vídeo, cada notificação, cada notícia impacta seu sistema nervoso, mesmo que você ache que está relaxando. E esse estado de hiperestimulação impede que seu coração entre no ritmo que precisa. A dica é simples: deixe o celular longe da cama, carregue-o em outro cômodo. Compre um despertador tradicional, se for o caso, e permita-se experimentar a paz de um quarto sem notificações. Você vai se surpreender com o silêncio que isso traz, tanto fora quanto dentro de você. Outro ponto essencial: atenção ao que você come antes de dormir. O ideal é fazer a última refeição do dia pelo menos 2 horas antes de deitar. E ela deve ser leve, nutritiva e de fácil digestão. Nada de frituras, massas pesadas, carnes gordurosas ou sobremesas cheias de açúcar. Prefira sopas, saladas com grãos integrais, ovos cozidos, abacate com limão, chás calmantes como camomila, melissa, maracujá ou lavanda. O corpo precisa de descanso, e não de esforço digestivo. E por último, vem o ambiente do sono. O seu quarto precisa ser um santuário, um lugar que convida ao descanso. Evite luzes fortes, bagunça, barulhos e telas ligadas. Se possível, use cortinas que bloqueiem a luz externa. Reduza os ruídos com tampões, se necessário. Mantenha a cama limpa, com lençóis agradáveis, travesseiro confortável e temperatura adequada. Um quarto limpo e escuro é meio caminho andado para um sono de qualidade. Tudo isso pode parecer muito, pode parecer difícil, mas na verdade são detalhes simples, atitudes pequenas que, somadas, reprogramam seu corpo para o descanso profundo. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. Você acorda com mais disposição, sua memória melhora, seu humor se estabiliza, seu apetite se regula e, o mais importante, seu coração se fortalece. Com o tempo, a pressão se ajusta naturalmente, os batimentos ficam mais regulares, o risco de arritmia e infarto diminui, e você passa a viver o dia com mais energia, foco e vitalidade. Porque a noite é a raiz de tudo, e a forma como você dorme é a base da sua saúde durante o dia. E se até agora você viveu apagando incêndios, esse é o momento de começar a prevenir. Porque nenhuma farmácia vende sono de qualidade, nenhuma pílula substitui uma noite bem dormida, e nenhum remédio protege o coração tão profundamente quanto o sono reparador. Nosso corpo é sábio, ele se cura enquanto dorme, ele se regenera, ele se fortalece, mas só se você permitir, só se você sair do piloto automático, silenciar os estímulos, respeitar a noite e dar ao seu coração o descanso que ele merece. No próximo capítulo, eu vou te mostrar os sinais claros de que o coração está pedindo socorro, e como você pode perceber, antes que seja tarde demais, que o seu sono virou um risco real para a sua vida. Porque não se trata apenas de dormir, trata-se de viver com o coração em paz. Os sinais ignorados, quando o coração avisa que não aguenta mais suas noites mal dormidas, nem sempre a dor é o primeiro sintoma. Muitas vezes é a fadiga, a irritação, o desânimo sem motivo, o esquecimento frequente, o sono que parece não render, mesmo depois de 7, 8 ou até 9 horas de cama. O corpo acorda, mas parece que a alma ficou para trás. A mente está nublada, o coração acelerado, a pressão instável.
você sente como se estivesse vivendo com o freio de mão puxado e acha que é normal, que é só o peso da idade, mas não é. É o seu coração pedindo socorro. O que pouca gente entende é que o coração não grita com palavras. Ele se comunica com sinais, pequenos, sutis, mas constantes. E os sinais que ele dá quando o sono está em desequilíbrio são muitos. Só que, por serem silenciosos, quase sempre são ignorados, até que o estrago se instale. Um dos primeiros sinais é o cansaço crônico. Acordar já exausto. Sentir que qualquer esforço físico, por menor que seja, parece um desafio. Subir escadas, carregar sacolas, caminhar por 10 minutos. O coração, que deveria estar descansado, começa o dia ofegante, porque passou a noite inteira em alerta, sem pausa, sem alívio. Outro sinal comum é a arritmia leve, aquele batimento estranho, como se o coração estivesse pulando ou batendo fora do ritmo. Às vezes é só um susto, um aperto, uma aceleração súbita, mas que vem cada vez com mais frequência. Isso pode ser reflexo direto do estresse oxidativo causado pela falta de sono profundo, e esse desequilíbrio, se não for tratado, pode evoluir. A pressão alta pela manhã também é um alerta vermelho. Quem dorme mal tem maior tendência a apresentar picos de pressão no início do dia, e isso é um fator de risco gravíssimo para AVC e infarto matinal. O corpo deveria começar o dia aos poucos, em equilíbrio. Mas quando o sono é agitado, cheio de microdespertares, com pesadelos ou roncos intensos, o corpo acorda em estado de guerra. A pressão sobe, o coração sofre. Outro sintoma ignorado é a ansiedade matinal. Acordar com o peito apertado, sem motivo aparente. O dia nem começou e já parece que algo está errado. Esse é um reflexo direto do cortisol desregulado, do sistema nervoso simpático hiperativo, que nunca consegue desligar de verdade durante a noite. E a lista continua. Inchaços nas pernas, dores de cabeça ao acordar, formigamentos inexplicáveis, sudorese noturna, palpitações, ganho de peso sem mudança na alimentação. Tudo isso pode estar ligado a um sono de má qualidade e ao impacto direto que isso causa no sistema cardiovascular. É por isso que você precisa olhar para o seu sono com a mesma seriedade com que olha para seus exames de sangue. Não basta controlar o colesterol, fazer caminhadas ou tomar medicamentos. Se você continuar sabotando suas noites, estará, dia após dia, enfraquecendo seu coração. E o corpo vai avisar. Sempre avisa. A questão é: você está ouvindo? A boa notícia é que, ao corrigir seus hábitos noturnos, o corpo responde rápido. Estudos mostram que, em menos de 2 semanas, já é possível notar melhora na qualidade do sono, na disposição durante o dia, na regularidade da pressão arterial e até na concentração e no humor. E isso não requer fórmulas milagrosas, requer apenas comprometimento com você mesmo, com a sua vida, com a sua saúde. Imagine por um instante como seria sua vida se você acordasse todos os dias, sentindo-se verdadeiramente descansado, se sua mente estivesse clara, se sua energia fluísse sem esforço, se seu coração batesse tranquilo, no ritmo certo, como um tambor suave conduzindo seu dia. Isso não é um sonho distante, é um direito biológico. O sono é um presente que seu corpo quer te dar, desde que você pare de bloqueá-lo com luz, estímulos, comida e distrações que nada constroem. Você não precisa esperar um infarto para mudar. Não precisa passar por um susto. Pode começar hoje. Pode decidir agora que sua próxima noite será diferente. Que você vai honrar seu sono, vai desligar o celular mais cedo, vai cuidar do seu ambiente, vai respeitar seu corpo e vai, acima de tudo, proteger seu coração, porque ele está aí, batendo sem parar, todos os dias por você, e ele só pede uma coisa em troca, que você o deixe descansar. Se este vídeo fez sentido para você, se alguma parte dessa mensagem tocou seu coração, então agora é a hora de agir. Não só por você, mas por quem te ama, por quem depende da sua presença, da sua saúde, da sua energia. Dormir bem não é luxo, é prevenção, é amor próprio, é cuidado com a vida. Então compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um parente, um amigo, seu pai, sua mãe, seu cônjuge. Às vezes, uma simples mudança na rotina pode salvar uma vida, e esse gesto começa com você. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal Vida Longa ao Coração, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e deixar aqui nos comentários.
de onde você está assistindo e como têm sido suas noites de sono. Essa troca nos ajuda a criar vídeos cada vez mais relevantes para você. E se você quer continuar cuidando da sua saúde de dentro para fora, assista agora ao próximo vídeo que está aqui na tela, onde eu explico outro hábito cotidiano que também está minando a sua saúde sem que você perceba. A gente se vê lá. Cuide-se, boa noite e bons sonhos. Twilight.